No ar, Cartão de Visita News. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Bom, deixa eu tirar aqui o pessoal que está entrando, senão fica atrapalhando aqui Vamos fazer uma coisa mais limpa aqui. Bom, deixa eu iniciar, eu vou fazer um comentário. Estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação nas multiplataformas, também pelo Cartão de Visita News R7, estará hospedado em alguns outros portais, no TH+, em outros portais que estão ligados com parceria no grupo, e também no Cartão de Visita News do YouTube. Eu estou com uma personalidade aqui, eu brinco com ele, porque ultimamente andou aparecendo muito, né, Excelência? Muito andou aparecendo, né? Muito trabalho, não? A Polícia Federal, não? Não só muito trabalho, mas é um momento de início de uma nova atividade, né? Nós estamos aqui chefiando Santa Catarina. Então é um momento que a mídia e a sociedade acaba perguntando quem é esse rapaz aí que está assumindo Santa Catarina. Então isso acaba causando uma exposição maior, Zaca. Bom, eu estou aqui com o Dr. Edson Geraldo Souza. Hoje, como ele comentou, ele é superintendente da Polícia Federal de Santa Catarina. Fez um bom trabalho também na direção de Campinas. Quantas jurisdições ali, doutor? Em Campinas nós temos uma das maiores delegacias do país, né, da Polícia Federal, são 60 cidades, quase 5 milhões ali de pessoas morando ali, uma das regiões mais ricas e também muito prósperas, principalmente em tecnologia. Então foi um grande desafio, além do aeroporto de Viracopos, com 14 milhões de passageiros, um dos maiores terminais de carga aeroportuária da América Latina. Então houve um grande desafio ali em Campinas, viu, nos últimos 7 anos. Bom, o delegado Edson Geraldo Souza, ele é integrante dos quadros da Polícia Federal desde 2016, tendo atuado anteriormente como chefe das delegacias da Polícia Federal de Ribeirão Preto, entre 16 e 19, e em Campinas, como ele comentou, 19 e 25. Atuou em operações de grande relevância nacional, tais como a Operação Samandija, que apontou um rombo milionário aos cofres públicos da Prefeitura de Ribeirão Preto, a Operação Concierge, que desarticulou um esquema bilionário de fraudes em transações digitais por duas fintechs, né, não autorizadas pelo Bacen. E a Operação Follow the Money, que destacou o Nacional Combate de Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro. Também foi precursor junto à Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e Corrupção, que é o DICOR, da PF, na estruturação de um grupo especializado no combate de crime de roubo de cargas na região de Campinas,
que isso aí também estava toda semana alguma coisa de Campinas no ar, e os caras saindo 5 horas da manhã, as viaturas, eu recebi informação para soltar no portal, meu Deus do céu, trabalharam. E na redução de 25% de incidência desse crime naquele estado, na criação de um grupo integrado de repressão a crimes do tráfico internacional de drogas por meio de aeroportuário, resultando na redução de 60% da incidência daquele crime no aeródromo, além da criação de um dos reconhecidos grupos de repressão a crimes financeiros do Estado de São Paulo. É graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, Direito de 1999 pela Universidade de Ribeirão Preto, e possui especialização em liderança na organização em 2020 pela EC, Paris, na França. Bom, deixa eu explicar o que é a EC, que eu estava pesquisando, e depois quero saber por que também essa especialização. Eu acho que tem a ver com gestão também, que é o seu caso já faz algum tempo, mas é uma das principais escolas de negócio do mundo do líder em pesquisa e ensino de ciências da administração. Eu sei que você também, além de dirigir Ribeirão Preto, dirigir Campinas, antes de dirigir Ribeirão Preto, eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre discute com os convidados, eu acho que é importante, inclusive que na nova geração, é uma coisa que você faz muito bem, né, Edson, é a comunicação. Na verdade, é importante esclarecer que eu chefiei as unidades que conduziram essas investigações, né? Então, tive colegas extraordinários como parceiros e como componentes da minha equipe que conduziram diversas investigações. Meu papel ali era gerir as equipes e gerir esse aspecto não só de gestão estratégica dessa unidade da Polícia Federal, mas também estruturar a comunicação social e a assessoria de imprensa. Então eu tenho essa ligação já com a assessoria de imprensa desde o começo da minha carreira, em 2006, e o objetivo principal é satisfazer ali um dos requisitos constitucionais ligados a isso, que é a transparência do serviço público, a publicidade do que é feito. E isso não só aproximou a imprensa, né, tornamos amigos, inclusive já nos conhecemos, Zacarias, há mais de uma década, né, lá em Ribeirão Preto. E a outra questão é que aproximou a sociedade, principalmente no estado de São Paulo, ali onde era mais intenso, diária, a situação da Polícia Federal. Então, isso é muito gratificante e também importante para o grupo interno, para que ele seja reconhecido na sociedade. Então, os policiais passaram a ser reconhecidos como integrantes importantes da comunidade, da sociedade, em razão desse trabalho de comunicação social, em razão dessa transparência por meio da assessoria de imprensa. Conheci pessoas extraordinárias na imprensa, está aqui Zacarias Planelli, e outras pessoas de diversos órgãos de imprensa também extraordinários que ajudaram muito na construção dessa transparência e dessa comunicação muito eficiente com a sociedade. Bom, existe uma certa importância também que o responsável das investigações, inclusive hoje a PF, eu estava conversando com o doutor Eduardo, que é um juiz federal, que eu entrevistei faz 2 semanas atrás, e até eu estava nos Estados Unidos e eu entrevistei ele de lá, inclusive. E aí eu falei assim, observando o portal Cartão de Visita, uma semana após, ele já estava no ar, inclusive, eu liguei para ele, falei, doutor, você acredita que a sua entrevista é a número 1 no portal, porque ele faz um cálculo, as 5 primeiras sempre aparece lá, qualquer matéria que você solte. Aí ele falou assim, pô, bacana, gostei, tal. Aí eu falei para ele, olha, eu acho que isso aí é a questão da mudança que houve da comunicação da Justiça Federal. E a importância que a Justiça Federal tem hoje, que todo mundo pesquisa o que está acontecendo. Está uma reviravolta muito grande, né? Uma polêmica muito grande, e a PF está trabalhando direto. Todo dia tem alguma coisa nova. É importante que as pessoas saibam, né, o que está acontecendo. E hoje, depois da discussão que surgiu na imprensa, primeiro da questão da qualidade da informação, segundo da veracidade da informação. Então, se tornou muito importante, e essa é uma das razões pela qual a Polícia Federal divulga tanto seus trabalhos, para evitar o que é chamado de fake news, né, já conhecido. Então, quando nós trazemos às pessoas o que realmente aconteceu, quando elas têm uma autoridade policial, judiciária, dizendo o que aconteceu, ligada diretamente ao fato, então isso se torna uma matéria, se torna uma fonte de qualidade.
E as pessoas querem isso. As pessoas querem realmente saber o fato. As pessoas querem saber o que está acontecendo e elas querem saber da fonte. Então, essa transparência por meio da comunicação social é extraordinária, tanto para o aspecto externo quanto para o aspecto interno. Valoriza a instituição e, por outro lado, satisfaz a sociedade no que está sendo feito. Afinal, o que está sendo feito com o dinheiro dos impostos, né, dos tributos, o que esse órgão público faz, o que essas pessoas estão fazendo. Então é uma prestação de contas e as pessoas, hoje, principalmente nesse mundo de informação, as pessoas têm interesse em saber. Edson, você acha que essa questão da comunicação que você mencionou, até ligado à Polícia Federal, você acha que passar as informações, isso também é uma quebra de paradigma hoje na instituição, não? Não, hoje a Polícia Federal preza por uma comunicação que a gente chamaria de low profile, né? Ou seja, não há nenhum histrionismo, não há nenhum exemplo de circo, não há uma exposição dos investigados, não há uma exposição da privacidade dos investigados, mas da investigação, sobre os crimes que estão sendo investigados, das técnicas que a Polícia Federal utilizou para essa investigação, do respeito às garantias e direitos constitucionais, e aí vem se tornando uma referência não só nacional, como uma referência mundial, essa forma de trabalho, de transparência e de contato direto com a sociedade. Então, é muito importante que isso continue assim, que a Polícia Federal vem fazendo isso nos últimos 20 anos, vem evoluindo com isso, vem apresentando de forma sóbria, serena as investigações. Então, eu acho que nós estamos num bom caminho e devemos prosseguir nele. Hoje, as diretrizes da comunicação social da Polícia Federal é publicidade sem um circo por volta da investigação, apenas os fatos. Quando a gente fala em quebra de paradigma, você foi um paradigma, Edson? Porque você, filho de pedreiro, garoto tal, humilde, chegar no ápice hoje na Polícia Federal, que como eu digo, é uma grife, né? Como você entendeu? Que muita gente falava, porque hoje tal. Me conta um pouco, vamos voltar, vamos contar um pouco da tua história, desde o início um pouquinho, que a gente, vamos relembrar que a gente já conversou com isso há muito tempo atrás, vamos relembrar. Você sabe que minha irmã me ligou e reclamou, então você só tem pai agora, né? O pessoal fala, o pai é pedreiro, cadê a mãe, né? Minha mãe é a Dona Neide, uma mulher extraordinária. Ela faz bolinho de chuva, né? Faz, Dona Neide faz bolinho de chuva, Dona Neide criou 7 filhos, extraordinária também, uma mulher de muita força. Nós viemos de uma família muito simples, né? Uma família bem humilde ali na periferia de Ribeirão Preto, 7 filhos, todos criados ali dentro da cartilha da filosofia cristã, então todos muito respeitosos em relação a isso, família, hierarquia e tudo mais. E os recursos financeiros, como para muitos faltaram no Brasil, como para muitos faltam hoje, para nós também faltava. Mas meu pai, principalmente meu pai, ele tinha um quê muito grande com determinados princípios. Então, pontualidade, a necessidade de estudo, a necessidade de livros. Então, às vezes faltava comida, mas não faltava livro, né? Tinha o clube do livro, né? O círculo do livro, que chamava, e meu pai assinava aquilo e a gente sempre recebia enciclopédias, livros novos. E ali a gente foi tendo um contato com esse capricho do meu pai em relação ao conhecimento. E em razão disso, também trabalhei com meu pai nas poucas vezes. Meu pai me ensinou muita coisa como servente de pedreiro. Depois passamos a lavar quintal e aí fazer tudo que era necessário para que a comida chegasse, para que a sobrevivência viesse, para que a família continuasse unida, como realmente foi durante toda a vida. Nós morávamos em 2 cômodos, né? Então até hoje eu vou lá e eu olho aqueles 2 cômodos, eu falo, eles são menores do que eu pensava, né? Quando eu era pequeno, eu achava que aqueles 2 cômodos eram grandes, mas hoje, olhando para eles, eu vejo que eles são muito pequenos. E a gente começou ali a nossa história de vida, uma história de uma família batalhadora, extraordinária. Todos nós nos reunimos com frequência, nos falamos com frequência até hoje, e eu nunca estive muito longe deles. Então, esse amor, essa disputa, esse envolvimento com o conhecimento e com o amor, foi o que me permitiu chegar onde cheguei. Tive muitas outras pessoas no meio do caminho que me ajudaram,
que reconheceram o meu esforço intelectual ali e também me deram uma força extraordinária. Então é por isso que hoje eu posso me apresentar aqui no seu programa com um destaque que a Polícia Federal me permite ter dentro da instituição. São 27 superintendentes no Brasil, e eu hoje tenho o orgulho de ser um deles no auge da nossa instituição, no auge dessa respeitabilidade que essa instituição conseguiu. Houve sacrifício? Sim. Aprendizado? Muito mais, né? É muito mais aprendizado. Você dá valor às pequenas coisas. E esse princípio das pequenas coisas, da organização, do espaço, do ambiente, do respeito às pessoas, é o que nos permitiu desenvolver uma forma própria de administração e muito eficiente, em que as pessoas se respeitam mutuamente, em que o ambiente é adaptado às pessoas. Então, para quem viveu em 2 cômodos, com 7 irmãos, né, e com 2 pais, hoje qualquer lugar pode ser facilmente organizável. Então, quando o pessoal fala assim, precisamos chamar o Edson para dar um jeito nesse lugar aqui, e realmente eu chego lá e falo, não, isso aqui está fácil, difícil já ficou lá atrás, então vamos arrumar isso aqui. E nós estamos arrumando também. Isso aconteceu em Ribeirão Preto, isso aconteceu em Campinas, hoje nós estamos fazendo isso em Santa Catarina, não só na superintendência, mas nas delegacias todas. As pessoas conhecem como 5S, outro como logística sustentável, há diversos nomes, teorias que podem ser dadas a esse tipo de administração. Mas no fundo, não passa de organizar pequenos espaços para que o maior número de pessoas possam trabalhar nele. Ô Edson, quando você... Eu tenho que agradecer alguém, não? Eu sei que você tem poder de decisão e bastante. Mas eu preciso agradecer alguém por essa entrevista, não? Porque eu sei que às vezes a federal tem algumas coisas. Peraí, vou dar uma entrevista, precisa comunicar pelo menos. Isso existe ou não? Não, existe. Né? Nós temos uma preocupação muito grande. Eu sei que eu tenho uma certa moral aí pela Polícia Federal, até por uma questão de muitos anos e tal, de conhecer as escalas de muito tempo na questão institucional, por ter sido diretor nacional de 2 grandes redes de televisão. Mas assim... eu queria saber se ainda continua. Agora, eu sou superintendente e tal, eu faço o que eu quero. Não é bem assim, tem que comunicar. Na verdade, não há o individualismo, né? A Polícia Federal, o seu primeiro passo é reconhecer que nós somos uma equipe, né? E reconhecer que nenhum dirigente fará nada se não for por colaboração, se não for por contribuição dos que lhe estão confiados. Então, hoje, a Coordenação Geral de Comunicação Social tem diretrizes rígidas para que nós possamos nos manifestar em público. Não é nenhuma restrição, ao contrário, mas são diretrizes para que mantenha-se o perfil não pessoalizado da instituição. Hoje nós temos a Marina Dutra cuidando da coordenação geral, o diretor-geral está sempre bem próximo a isso, e os superintendentes estão sempre bem alinhados com as diretrizes da comunicação social. Então, se eu estou aqui hoje, Zacarias, faz parte do programa da Polícia Federal de exposição inicial do superintendente, para que as pessoas no Estado, no Brasil, saibam o que aquele Estado está sendo feito. Então, nós temos aí um agradecimento ao diretor-geral, doutor Andrei, e também à Marina, e também ao serviço da comunicação social da Superintendência de Santa Catarina. Eu conheci o André já faz algum tempo, na época do... Eu estive com ele acho que umas 2 ou 3 vezes. Eu tive agora também há pouco tempo, em um grande evento e tal, mas eu tive com ele lá atrás. E o André, se eu não me engano, na época ele era do crime organizado. Não sei se eu estou falando bobagem. E a gente teve contato com ele, e até, inclusive, agora, uns 3, 4 meses atrás, eu tive uma promessa de entrevistá-lo e acabei deixando passar, a gente ia bater um papo também sobre a PF. O que eu ia te falar é o seguinte, quando eu falo, você tem vários paradigmas, né? Eu queria falar um pouquinho desse cabelo, não posso deixar de graça, para depois de chegar nas operações. Uma vez eu acho que eu comentei com você, e você falou, inclusive, a questão dela tem que saber quem é o superintendente. Eu quero dizer para quem está nos assistindo o seguinte, eu fui fazer uma visita institucional para o Dr. S. em Campinas, eu tive a oportunidade de andar com ele um pouco na rua, tranquilamente na rua, comandava uma grande delegacia em Campinas. E aí todo mundo cumprimentando ele, eu fiquei impressionado, eu falei... Ele toca guitarra, bateria ou ele é Polícia Federal?
A verdade, você sabe, assim, que o cabelo acabou ficando um distintivo, né? Assim, então, não era difícil reconhecer o delegado federal, que era o chefe da delegacia. Tinha muitas operações, né? Em Campinas, você mesmo recebia todos os inputs, todas as informações, os releases e tal. Então, ali nós chegamos a fazer, eu acho que o pessoal lá bateu o recorde, né? Depois que eu saí ainda, eles chegaram a mais de 80 operações, eu tinha chegado a 76 operações. Isso, operações da própria unidade, fora as quase 100 operações que nós dávamos apoio para as outras unidades. Então você tinha ali 150 operações ocorrendo por ano. Num ano de 365 dias, você tinha uma operação a cada 2 dias acontecendo e contando somente os dias úteis. Então a gente estava sempre dando entrevista, sempre atendendo a imprensa, e isso acabou causando uma divulgação involuntária, né, do cabelo. E aí, sempre que a gente estava na rua, as pessoas paravam. Você andou comigo na rua, lá na região de Campinas, então o pessoal parava, queria tirar uma selfie. Era muito comum as pessoas pedirem para gravar alguma coisa para a mãe, para a avó, para a tia. Ah, minha tia é sua fã, minha avó é sua fã, minha mãe, meu pai e tal. E a gente parava e gravava, atendia todo mundo. Mas isso mostra um fenômeno mais importante, né? Não é um fenômeno pessoal. Um fenômeno de que as pessoas estão dispostas a apoiar as instituições públicas. Elas têm uma certa simpatia pelo serviço público quando ele é bem realizado. E ali em Campinas tinha uma equipe extraordinária, eu uso essa palavra muito, até me disseram, você usa extraordinário, eu falo que a vida é extraordinária, né? E ali nós fizemos grandes serviços, nós fizemos uma grande referência. O aeroporto de Viracopos se tornou uma referência quando se fala em Polícia Federal. O coordenador do Grupo de Repressão a Crime Organizado hoje é o chefe da Divisão de Repressão a Crimes Financeiros em Brasília. O nosso chefe substituto do aeroporto hoje é o diretor do Instituto Nacional de Identificação. O delegado, que era chefe do NIP, hoje é o chefe da Delegacia de Campinas, que é extraordinária, aquela unidade. Eu hoje estou como superintendente em Santa Catarina. Então a Polícia Federal reconheceu o trabalho que foi feito ali, e as pessoas na rua também reconheciam. Então nós atendíamos a todo mundo, as pessoas iam à delegacia pedir para autografar o livro, tal, para conhecer. As pessoas passavam, buzinavam em frente à delegacia, dizendo esse pessoal trabalha muito, tal, elogiando o pessoal que estava na calçada. Então foi um fenômeno que foi extraordinário. A palavra é essa. Até para quem nos assiste, eu fiz parte da Associação Internacional de Chefes de Polícia Americana por 12 anos. Fui o primeiro cara a cobrir esse congresso, uma associação de 100 anos, que foi um parto também para poder autorizar em cobrir. Eu brinco com o Edson pelo seguinte: ele parece um cara do DEA, do Departamento de Narcótica Americano, porque eu falei, ainda brinco com ele, falo, quando você chega para cumprir um mandado, como é que fica? O cara fala, pô, mas esse delegado, não sei não. Não sei se vai ser tudo direitinho, sabe? Você sabe que, assim, o pessoal, na região, no estado de São Paulo, principalmente, né, não havia nenhum estranhamento mais, né, porque o pessoal já tinha se acostumado. E aí, quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, no primeiro momento que publicaram uma foto minha, e as pessoas precisam saber que nem tudo que aparece na TV ou na mídia, ele se espalha igualmente pelo país, né? Os interesses, os cliques, o share é diferente. Então, vai diminuindo a influência de uma região sobre a outra e poucas coisas vão se tornando nacionais. Então essa imagem estava mais restrita ali à região sudeste, né? E aí ou ao ambiente da Polícia Federal ou ao ambiente jurídico. Quando eu cheguei aqui, a primeira publicação que colocaram uma foto minha, a imprensa escolheu uma publicação lá de São Paulo, lá de Campinas, e aí eu comecei a ler os comentários, né? Os comentários que as pessoas colocaram. E aí foram mais de 2.000 comentários, quase 2.000 compartilhamentos, não sei quantas repostagens e tal. E aí o pessoal já não estava mais falando sobre mim, estava falando sobre o meu cabelo, né? Então, e aí a gente colocou, eu até estranhei o estranhamento, né, das pessoas, porque é uma coisa que já está tão comum aqui para mim e para os meus colegas. E outra coisa mais importante a se destacar nisso, pessoal, nós mesmos tivemos essa conversa, né, Zacarias? Você falou, você não vai cortar o cabelo, tal, assim você não vai conseguir progredir na sua carreira. Não, a Polícia Federal não tem isso. A Polícia Federal realmente... Aliás, eu li recentemente uma matéria
sua que estava acabando induzindo a molecada e todo mundo para a Polícia Federal. Porque eu entrevistei eu não me lembro o nome dele agora, faz algum tempo, o tenente-coronel que aposentou de São Carlos, e ele tinha os braços todos tatuados. Eu perguntei para ele falou, tem uma lei nova, que agora, eu acho que é um meio também de você, de um gosto, né, que é perfil, talvez, e de você se aproximar também da juventude, do pessoal mais novo, e quebrar paradigmas mesmo. Acho que isso aí não tem nada a ver, quebrar uma diferença, né? E até, inclusive, até para emendar, para a gente não ficar muito nesse assunto, vamos falar mais da sua vida profissional. Eu tive num evento, eu acho que eu comentei com você uns 5 meses atrás, que estava o teu superintendente de São Paulo, Zanfurgo, né? E até tava inclusive o Andrei também. Aí eu falei assim, pô, mas você tem um delegado que chamam ele arruma o cabelo assim para dar entrevista, é uma coisa absurda. Ele começou a dar risada, ele falou, Zacarias. Ó, o diretor-geral na cerimônia de posse, aí isso acabou repercutindo bastante, né? Porque quando eu cheguei na Academia Nacional de Polícia, eu cheguei com o cabelo um pouco mais comprido, e aí, obviamente, mandaram eu cortar o cabelo. Ok, cortei o cabelo e tal. E aí voltei e eles falaram, não, ainda não tá bom, você precisa cortar mais o cabelo. Aí eu cortei mais o cabelo, né? Ok, e aí eles falaram, não tá bom ainda. Eu fui lá e raspei o cabelo, né? Raspei o cabelo bem baixinho e tal. E aí eu falei, agora não tem como reclamar. E aí o diretor-geral, o doutor Andrei, chegou agora na cerimônia de posse e ele falou que em Brasília estava se discutindo o código de conduta dos novos alunos. Nós temos 651 alunos hoje na Academia Nacional de Polícia, pretendemos formar 2.000 até o final do ano. E ele falou assim, não faz sentido a gente mandar o pessoal cortar o cabelo e depois o cara chegar e se apresentar para o superintendente de Santa Catarina, né? Então, aí ele falou assim que isso estava sendo colocado em jogo. É uma quebra de paradigmas, os policiais militares hoje tatuados, tal. Sim, não adianta nós queremos nos afastarmos do que a sociedade é, da liberdade que a sociedade pretende, da expressão do indivíduo. E o que nós estamos protegendo quando nós estamos defendendo a democracia, quando nós estamos defendendo a Constituição, a lei, se não a liberdade das pessoas viverem como elas entendem que é possível e necessário viver. É isso que se fala. O que adianta você ter uma instituição que vai dar segurança às pessoas, se nesse mundo seguro que se pretende dar, as pessoas não possam se expressar como desejam, né? Então é disso que se trata. E a Polícia Federal é muito pródiga no reconhecimento do individualismo, do respeito ao indivíduo. Isso nunca me impediu de receber os melhores convites para os melhores cargos na Polícia Federal e ser nomeado aí pela atual direção-geral como superintendente num dos estados mais desejados aí da migração brasileira hoje. 350 mil pessoas mudam para Santa Catarina, é reconhecido como um estado seguro no aspecto de segurança pública, principalmente nas questões urbanas. Então, assim, nunca me impediu de reuniões. Eu estive com ministros, eu estive com o presidente, eu estive com embaixadores, sempre tranquilamente, nunca ninguém teve uma estranheza em relação a isso, diante da naturalidade que é hoje, né? Então, é isso, é disso que se trata, sobre a liberdade que nós queremos, a segurança que nós queremos dar às pessoas para que elas exerçam sua liberdade. Outra coisa, né? O que importa também é o seu comportamento, a sua vocação, o seu perfil e os resultados, que é o mais importante da polícia, que é o trabalho da Polícia Federal, que é a importância que ela tem hoje. Eu queria te perguntar o seguinte, qual que é a diferença hoje, ou por quê, ou como está sendo, de você sair do interior de São Paulo e ir para um estado praiano, né, na realidade? Como é que... porque, como você falou, Santa Catarina tem essa questão de segurança. Eu acho que Santa Catarina e Paraná, eu costumo até individualizar um pouquinho, parece que é um pouco fora do Brasil, até por causa da cultura lá, né? Então é bem diferente, assim, em algumas situações. Eu queria que você me falasse como é que foi essa transição. Por que que foi decidido de você estar lá com o superintendente, de fazer uma troca tão brusca assim? Tá. A verdade é que abriu a superintendência de Santa Catarina, abriu-se a vaga em razão da promoção que foi dada à doutora Letéia, a superintendente anterior, que hoje é a corregedora geral da Polícia Federal. Ela é a única policial do Brasil que ocupa um cargo com mandato.
né? A corregedoria tem um mandato de 3 anos, é o único cargo na Polícia Federal que tem mandato, todos os outros são demissíveis ad nuntum, ou seja, não é necessário justificar, não há prazo, não há mandato, eu posso ser superintendente até amanhã, até a semana que vem, até o final do ano, mas o corregedor tem 3 anos de mandato. Nem o diretor-geral tem mandato. Então, era um cargo estratégico que abriu-se, em razão da promoção que se deu para o diretor de gestão de pessoas para a Bélgica, se tornou um adido na Bélgica, é um representante da Polícia Federal no exterior. A DGP, então COGER, assumiu o cargo de DGP e a Superintendente de Santa Catarina assumiu o cargo de COGER. Então buscava-se um perfil específico de gestão para a continuidade dos projetos que estavam aqui, e a Polícia Federal tem um banco de perfis ali, ela busca as pessoas de acordo com o momento ideal de determinadas funções, e eu, por sorte, preenchi esses requisitos aí e vim para cá. E eu estava conversando com um colega seu da imprensa, e aí ele falou assim, como que é onde você estava, né? Aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis. E aí eu falei assim, olha, o interior de São Paulo é extraordinário, tem recursos assim, assim assado, tem uma pujança econômica, tem uma estrutura médica, comercial, industrial, tal, tal. E aí ele me interrompeu e falou assim, mas não tem praia. Pô, Eu falei, isso ok, aí. vamos mudar de assunto. Então, realmente, não tem como discutir. Aqui, vocês não podem ver aqui, tá escuro aqui, a sacada, mas eu tô aqui, atrás de mim tem um dos morros mais extraordinários aqui da ilha, né? Então, a beleza aqui é exuberante, as pessoas são muito agradáveis, são muito acolhedoras. É um estado que realmente tem orgulho de si, eles têm orgulho. Então, quando eu falo aqui, eu até cheguei para os policiais, os policiais falaram, a nossa superintendência, a nossa Polícia Federal, e aí eu ando com as pessoas, eu falo, o nosso estado. Então, as pessoas aqui têm orgulho dessa beleza toda e da estrutura que possuem aqui. Então, é bem interessante essa mudança. Por quê? Porque aqui tem praia. Bom, Aliás, eu nem esperava um estranhamento das pessoas aqui, porque eu falei assim, todo surfista, o roqueiro tem o cabelo comprido, né? Mas aí, ok, estamos aqui. bom, o Dr. Edson, ele é autor do romance O Arco do Fogo e palestrante convidado da Universidade do Porto para falar sobre esse tema. Vamos voltar a esse tema, o que é? Vamos explicar para o pessoal do que se trata? Acho que a gente já comentou isso há muito tempo atrás. Esse livro é o seguinte... em 2008, a Polícia Federal instituiu a Operação Arco de Fogo, que durou até 2012. Né? Foi um dos períodos de menor desmatamento da história da Amazônia, com essa operação, que era coordenada pela Polícia Federal e contava com o IBAMA, o ICMBio e a Força Nacional, em que nós tínhamos patrulhas com poder de investigação, de autuação administrativa ao mesmo tempo e de força policial. Então essas patrulhas eram colocadas estrategicamente nos pontos que serviam de conexão e logística para a madeira que saía da Amazônia. E eu fui responsável pela coordenação da base, por um período, da base Santarém. E foi no auge da discussão no Congresso do Código Florestal, que mudava muita coisa. Também foi o auge do desmatamento ali na região, na cidade de Uruará. E eu estava no epicentro ali do desmatamento, com a discussão em Brasília sobre quais seriam os destinos do Brasil em relação ao desmatamento. Isso me colocou no meio de um conflito social e um conflito econômico da região. E eu estava ali como um defensor da lei, mas ao mesmo tempo não era bem-vindo, porque era uma pessoa que estaria contrário à atividade econômica, à subsistência das pessoas e também ao crime organizado que lá funcionava. E isso gerou uma história que, quando eu saí de lá, eu falei assim, se eu contasse história na mesa de bar, as pessoas não vão acreditar. E eu contava insistentemente como acontecia, as pessoas não acreditavam. Eu falei, tem uma solução, isso aqui, eu vou escrever um romance e vou expor isso aqui como realmente aconteceu. Vou fundamentar juridicamente. Isso! Quando eu escrevi o romance, houve uma explosão. Nos primeiros capítulos ele foi escrito junto com o João Carlos Borda, né? Na época ele era o repórter do do Fantástico e do Globo Repórter, um repórter de rede. E aí a gente escreveu, depois ele acabou abandonando o projeto, mas eu continuei. Aí a gente acabei o livro, e o livro foi um sucesso instantâneo. Tão instantâneo que imediatamente surgiu o convite para que a gente fosse à Universidade do Porto,
para comentar sobre esse livro que falava sobre a Amazônia. E as pessoas leem até hoje, empolgadíssimas, esse livro. É o primeiro de 5 livros, eu ainda tenho que entregar os 4, a editora está no meu pé. E aí eu falo que eu não estou tendo tempo, e a verdade é que é um livro que realmente faz a diferença para as pessoas entenderem o que é realmente a Amazônia. Hoje o trabalho da Polícia Federal é diferente, tem uma diretoria específica para a Amazônia, um trabalho científico. Eu acho que precisa ser bem técnico. Tem lugares que precisa ser, eu diria, especializado, o cara precisa ser técnico naquela área, porque é só ali, são situações adversas naquele local. Tem que ter cara que manja, entendeu? Isso, nós temos um centro, né, um centro ali de monitoramento, de trabalho da Polícia Federal na Amazônia, mas a gênese é aquele pessoal que foi lá e desbravou e fez com palito de fósforo e alicate e arame o trabalho, foi na Operação Arco de Fogo, quando nós realmente conhecemos, quando a Polícia Federal se inteirou realmente daquela demanda social, econômica e ambiental. E hoje, já com outros métodos muito mais modernos, satélites, equipamentos e assim por diante, tem uma estrutura completamente diferente, muito mais eficiente que aquela. Mas a história é de derrubar o indivíduo da cadeira. Tá lá, quem quiser conhecer. Eu vou fazer no início foi feita uma pequena biografia, mas eu preciso falar. Eu quero repetir algumas coisinhas aqui. Ele tem algumas atuações relevantes. Ele foi responsável pelo Serviço Social de Comunicação de Ribeirão Preto, você já comentou, em 2008 e 2019. Foi coordenador da Operação Cassino de Ribeirão Preto. Eu queria que você me explicasse, porque eu não me lembro disso. Operação de repressão à organização criminosa voltada ao contrabando, exploração de jogos de azar e corrupção policial, em 2008 e 2012. Representante do Serviço de Informação ao Cidadão de Ribeirão Preto, 2010 e 2016, e gerente de projetos de gestão estratégica da Polícia Federal de Ribeirão Preto, 2010 e 2015. Por que eu estou falando e voltando o tempo? Porque eu garanto que isso ele está usando hoje na experiência dele. Entendeu? Tudo a gente agrega. E, inclusive, esse curso que você fez na França, que eu fui pesquisar o que era o EC, né? EC. O que era? O HTT, né? Primeiro que essa Operação Cassino mostra, uma das coisas que mais evidencia um aspecto sociológico do crime. Eram as famosas casas de bingo clandestina. Nós tivemos um período antes de 2010 em que os bingos eram permitidos, então tinham aqueles bingos gigantes nas cidades, que as pessoas iam, e depois aquilo caiu em vedação, em proibição. No entanto, havia ali um mercado a ser explorado de pessoas que gostavam de máquinas caça-níqueis. E começou a clandestinidade, né? Então, muitas das pessoas que exploravam bingos passaram a explorar essas casas clandestinas com máquinas caça-níqueis, que eram bingos clandestinos em casas noturnas e assim por diante. Qual que era o problema disso? Isso normalmente se encaixava em jogos de azar, exploração de jogos de azar, que nem é, a princípio, a atribuição da Polícia Federal. Isso que eu ia te perguntar, a relação, o que é Estado, o que é federal, ou se trabalha em conjunto? Não era um trabalho em conjunto, só que, no entanto, quando você tem as MAPs, que são as máquinas eletrônicas programáveis, a legislação não permite que você importe, que você traga para o país componentes eletrônicos e utilize nesse tipo de fim. Então, ou seja, e se você importou, montou um computador, desmontou o computador e montou uma máquina caça-níquel? Não, isso também não permite, porque retroagiria ali a condição de importação ilegal para a destinação final de importação. E isso configurava o contrabando. Esse era o entendimento na época. E contrabando é um crime de atribuição constitucional da Polícia Federal. Como se não bastasse isso, para que aquilo funcionasse, começou a necessidade de corrupção policial. Porque se você monta um bingo, uma casa, daqui a pouco tem movimento, o movimento aumenta, é muita gente entrando à noite, ninguém movimentando durante o dia, não é uma casa comum, a casa normalmente tem vidros escuros e assim por diante, isso chamava atenção, havia denúncia por parte dos vizinhos, né, de que ali havia algo clandestino. E, obviamente, bastava que a polícia chegasse e aquilo seria fechado. Para que não houvesse esse tipo de situação, os criminosos começaram a pagar policiais. Primeiro policiais militares, depois policiais civis, e começaram a dizer que estavam pagando também a Polícia Federal, que já havia passado por uma
por uma mudança gigante e já havia passado por uma limpeza institucional nas operações Lince, então não estava aceitando isso. E aí, em razão disso, nós resolvemos entrar no jogo e terminar de vez com aquelas organizações ali que cuidavam de bingos clandestinos. Essa operação de 2010, o que ela traz como lição social? De que o crime, por menor que seja, por mais inocente, por mais que os velhinhos gostem das máquinas caça-níqueis, e por mais que pareça inofensivo, ele vai deteriorando a cidade e a comunidade. Então, assim, aquele simples hábito de jogar nas máquinas caça-níqueis coloridas já estava corrompendo a polícia, o sistema de segurança. E quem estava envolvido com esses grupos de exploração de jogos de azar, normalmente eram pessoas que também estavam ligadas ao tráfico de drogas, que queriam financiar isso porque o retorno era grande, eram pessoas que trabalhavam com mandados de prisão em aberto, e assim por diante. Então, aquela diversão pura e simples dos velhinhos, vou dizer assim, porque é assim que a gente tratava na época. Então, esses usuários acabam viciando, né? Perdendo o dinheiro, o pouco dinheiro que tem também. Aí nós começamos a receber ligações que o pai, o avô, o tio, a mãe não chegava com o salário em casa. A pessoa passava no banco, pegava, passava no bingo e deixava o dinheiro ali, entende? Então, assim, começou o aspecto social. Então, um crime que aparentemente poderia ser inofensivo, era um mero parque eletrônico de diversões, passou a corromper todo o sistema de segurança de uma sociedade e a segurança social das pessoas mais idosas. Então, a Operação Cassino foi bem significativa no aspecto de mostrar que nenhum crime é inocente, nenhum crime deve ser tolerado, por menor que seja. E aí aplica-se muito a teoria das janelas quebradas, né? Que é a tolerância zero ali, que é aplicada em Nova York, e que mostrou que realmente você precisa reprimir tantos os grandes delitos, tantos os grandes crimes, corrupção, lavagem de dinheiro e assim por diante, mas você também precisa reprimir os pequenos crimes sob penas desses deteriorarem o ambiente social. Edson, você assumiu literalmente faz poucos dias, né? Na verdade, eu estou aqui em Santa Catarina desde outubro. Houve um processo pioneiro na Polícia Federal de transição, né? Normalmente o superintendente ou qualquer cargo que seja, a pessoa é convidada para um outro cargo e ela abre a vaga ali, e quando o sucessor chega, ele encontra uma cadeira vazia, uma mesa vazia, e ele tem que começar do zero. Então, nesse caso, houve uma transição muito bem pensada pela Polícia Federal, que nós levamos como um modelo, em que eu permaneci, depois de ser convidado para a Superintendência de Santa Catarina, eu permaneci um tempo em Campinas para fazer a transição com o meu sucessor. Então, ali foi entregue todos os detalhamentos dos projetos, dos processos em andamento. E quando eu cheguei em Santa Catarina, eu encontrei ainda a doutora Letéia, que é a superintendente anterior, e nós fizemos praticamente um mês de transição. Já vínhamos um mês antes de videoconferências, reuniões, ela fazendo mestrado na Espanha e, ao mesmo tempo, fazendo essa transição. Então, o que eu assumi oficialmente foi em dezembro do ano passado, mas eu estou aqui desde outubro nesse trabalho de transição e de mapeamento e diagnóstico do Estado e da estrutura da Polícia Federal. Então, agora nós começamos a trabalhar duramente já. Agora, vem cá, eu sei que como faz pouco tempo, mas muito trabalho aí também, não? Porque tudo por onde você passou, eu vou te falar, hein? Eu tenho mandado muita coisa para você, que às vezes não é da sua região aí, né? Eu vi. Acho que nós é costume. Trocamos muitas figurinhas, né? Então, acho que é costume de mandar... às vezes, pra você ter uma ideia, eu até comentei isso com o juiz federal. Eu falei, doutor, é o senhor que tem em primeiro lugar e prisões, e tem mais 3 prisões da Polícia Federal, que eram 5 notícias, as 4 primeiras era da Justiça Federal. Eu falei, porque eu recebo o dia inteiro, desde as 6 da manhã, começa a vir coisa, até meu editor me incomoda. Fala, pô, Zaca, vamos trabalhar só para esses caras, porque não é possível, é o tempo. E o que acontece? É importante para a imprensa, porque a gente acaba, o cartão de visita R7, ele acaba ficando no home do portal, por causa da importância da notícia, porque hoje a PF é notícia, né? Tudo que está acontecendo. Então, assim, o que eu quero dizer? Já começou o barulho aí? Não. Ou continua?
Não, na verdade continua, né? Porque É. assim, houve dois. Eu estou aqui no segundo estágio. Qual foi o primeiro estágio? O primeiro estágio foi trazido à execução pela superintendente anterior, a doutora Letéia, que houve um boom nas operações. Saíram de 20 operações aqui no estado de Santa Catarina e terminou o ano com mais de 110 operações. Então, esse foi o primeiro investimento da Polícia Federal, incrementar as atividades de polícia judiciária, as investigações especiais. E a origem da doutora Letéia é de DRE, então é operacional. Então isso foi incrementado com muito afinco e a superintendência passou a ter uma exposição maior. Agora no segundo estágio, que é esse em que eu encontro, é a evolução da gestão estratégica com o objetivo de maior eficiência e de sustentabilidade. Ou seja, o objetivo é fazer mais, muito mais com muito menos. Tá? Então, para você passar para esse novo nível, há necessidade de transpor aí muitas barreiras, muitos óbices de cultura, de recursos, de estrutura, e é o que nós estamos fazendo nesse momento, passando a Polícia Federal a esse novo momento de eficiência, efetividade e sustentabilidade. Sustentabilidade significa usar a menor quantidade de recursos possíveis, optar sempre por recursos renováveis e, ao mesmo tempo, continuar a entregar à sociedade o que interessa mesmo, que é o impacto na criminalidade. Fora isso, Zacarias, nós temos o aspecto da polícia administrativa, e 2026 é um ano de desafios extraordinários aqui para a Polícia Federal. Nós temos os CACs, com 1.600.000 registros vencendo no Brasil no começo do segundo semestre. Nós temos a segurança privada mudando completamente com a legislação, abarcando novas modalidades de atuação da segurança privada. É um ano eleitoral em que nós somos responsáveis pela segurança dos dignitários, então há uma maior mobilidade dos integrantes do governo, ministros e autoridades, né, no território nacional. Nós somos responsáveis por isso. E há, por fim, também a segurança dos candidatos à presidência, que também é uma responsabilidade da Polícia Federal. Aliás, ainda existe isso, é lei. É até importante as pessoas saberem. Quando o cara sai, ele foi presidente da República, ele ainda tem direito a andar com 10 agentes a vida inteira, isso? É vitalício ou não? Um ex-presidente, ele tem direito de permanecer com a segurança privada dele, com a segurança pessoal dele. Isso é uma opção, né? Pode ser que o presidente não queira, o ex-presidente não queira, mas caso ele queira, ele tem esse direito de permanecer com a segurança dele. A segurança é feita pela Polícia Federal, né, hoje. E nós temos aí a DPP, que foi uma diretoria criada, né, para a proteção da pessoa, e realmente é uma demanda grande que nós temos, e nós temos atendido com a maior qualidade possível, mas faz parte dos desafios de 2026. Esses resultados que você fala tem a ver, que eu sei que você foi o criador do Símbio, né? R2, que é Sistema Integrativo Baseado na Integração Orgânica de Recursos para Resultados, voltado à gestão da organização. Tem a ver com o que você comentou agora. Isso. Na verdade, é uma visão holística, né? E isso não é nada de exotismo, né? Holístico quer dizer simplesmente sistêmico. É uma visão que já existe nas organizações há muito tempo, quando se fala do viés de sobrevivência, em que você tem que ter uma visão sistêmica. E a visão sistêmica também tem que ser organicista. Então, o que é sistêmica? É que você tem que perceber os diversos ângulos e todos os níveis possíveis relacionados à execução do que está sendo feito. E organicista, que, na verdade, toda instituição ela é um órgão, né? Ou seja, não é algo que se soma. Contrário à visão mecanicista, se você tem um problema numa parte do órgão, você tem um problema no órgão e aquilo não pode ser ignorado. Esse é um problema lá do quartinho da bagunça. Não, isso não existe, né, dentro de uma visão organicista. É como se você tivesse com o pé quebrado, né? E aí você fala assim, não, mas você pode jogar futebol normalmente. Não, você não pode. Não, mas é só um pé. Não, não é só um pé. É uma parte do corpo com a qual você não pode fazer muita coisa na mobilidade. Então, assim, quando você tem essa visão mais integrativa, quando você entende que cada indivíduo, cada ambiente, cada material, cada recurso, cada processo, ele está intimamente ligado num todo, então você começa a administrar de forma diferente. O Símbio R2 é isso. Ele se baseia no que nós podemos dizer que nada é somado. Tudo é
uma inovação a partir da sua inserção dentro de um sistema. Então isso ajuda as pessoas a trabalharem melhor, ajuda a instituição a usar os recursos de forma melhor, e nós aplicamos isso em Ribeirão Preto, que foi onde eu comecei a desenvolver esse sistema de gestão, nós aplicamos isso em Campinas e foi um sucesso total, e agora nós temos o desafio de implantar isso no estado inteiro, né? Desenvolvendo uma mentalidade de gestores que tenham essa visão sistêmica e estratégica ao mesmo tempo. O que você gostaria de responder que eu não lhe perguntei? Porque são tantas coisas, Edson. Eu queria te perguntar o seguinte, isso veio na minha cabeça hoje. Vocês têm mandado para cumprir às vezes, e às vezes não sempre. E às vezes você fala assim, e às vezes eu sei que a maioria dos mandados, a maioria, não sei em percentual isso, mas já está havendo um mexe-mexe que a Polícia Federal já está investigando. Mas e aí é solicitado por vocês, então um mandado de busca e apreensão e papapá, que é o que está acontecendo muito, literalmente hoje, virou uma prática hoje, né, profissional nessa questão jurídica federal aí. Existe alguma coisa, por exemplo, que aparece alguma coisa algum mandado para fazer alguma coisa que vem de outro órgão que vocês não estão envolvidos e é papel de vocês, não? Não, isso não. Não, sempre vocês estão envolvidos. Sim, a Polícia Federal não cumpre mandados de outros órgãos, né? Isso não, claro, não condiz. Então, assim, o que existe são investigações, muitas investigações, né? Muitas delas nós chamamos de investigações especiais, que são investigações que usam recursos especiais, que usam equipes específicas, altamente treinadas. E essas investigações normalmente vão resultar nas operações, que são decorrentes de representações da Polícia Federal por mandados de busca, de quebra de sigilo, por prisões e assim por diante. Prisão, seja ela uma prisão temporária, seja uma prisão preventiva. Então, normalmente, as operações, em 100% dos casos, as operações da Polícia Federal são baseadas nas suas representações. Pode ser que o órgão ministerial represente, né, e chegue um mandado, mas nesse caso nós entendemos isso como uma notícia de crime, instauramos um inquérito também, e a partir dessa investigação nós realizamos essa busca. Então não existe a possibilidade da Polícia Federal cumprir abertamente o mandato de outras instituições, né? Então, o que acontece? Mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário, seja em representação da Polícia Federal, da Polícia Civil, ou seja uma representação do Ministério Público, ou seja por uma condenação, isso vai para o Banco Nacional de Mandados de Prisão. Isso é um banco em que todas as instituições policiais têm acesso, então não importa quem expediu, não importa se é atribuição federal, se é atribuição estadual, se é competência da Justiça Federal, se é competência da Justiça... Todo policial tem o dever de dar cumprimento a esses mandados, independentemente da origem. Então, é só isso. Agora, quanto aos mandados de busca e apreensão, são sempre precedidos de investigações aí detalhadas e muito bem instruídas, respeitando todos os direitos e garantias constitucionais do indivíduo, do cidadão, mas cumpridos aí com rigor da lei e com o objetivo de sempre buscar provas necessárias à comprovação do crime. Bom, Edson, eu acho que eu queria te agradecer aí. Eu vou te fazer a última. Não sei se você queira comentar, fazer mais algum comentário. Há duas coisas importantes para serem ditas. Hoje, aqui na sede da Polícia Federal em Santa Catarina, nós recebemos a alta cúpula da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, uma reunião muito produtiva para alinharmos as ações estratégicas, tanto do âmbito federal quanto do âmbito estadual, e as questões em que nós, por conexões, nós podemos trabalhar juntos. É uma reunião que já apresentou resultados, embora a reunião tenha sido feita à tarde, todos nós já propusemos o que nós precisávamos um do outro, tanto da parte da Polícia Federal em relação ao Estado, quanto os órgãos do Estado, da Secretaria de Segurança Pública, principalmente em relação à Polícia Federal, e um pouco antes aqui das reuniões nós já estávamos colhendo frutos disso. Então que a sociedade de Santa Catarina saiba que nós estamos trabalhando com afinco e dedicação. O segundo aspecto é que a Polícia Federal vem trabalhando num projeto de valorização da própria Polícia Federal e de um sistema muito mais inteligente de remuneração, que é o sistema baseado na própria descapitalização do crime, sem onerar o erário, sem onerar o pagador de tributos.
Então, o que significa isso? Que a exemplo de outros órgãos que já fazem isso, a Polícia Federal hoje trabalha para emplacar um projeto de lei, em que o dinheiro que vai servir à remuneração dos policiais vem do próprio crime. Então, aquilo que é apreendido, aquilo que é retirado do crime, vai para um fundo, e esse fundo servir aí de base para a remuneração, de forma a desonerar o erário, de forma a desonerar aí o cidadão. Então, é mais uma forma que nós estamos buscando de evolução. Agora dependemos do Congresso Nacional, nós estamos buscando apoio para isso, para que nós possamos criar mais essa parte moderna de remuneração e de alívio aí aos cofres públicos. Bom, eu queria perguntar para o doutor, fazer a última pergunta para encerrar, para o doutor Edson Geraldo de Souza, delegado da Polícia Federal, hoje está como superintendente da Polícia Federal de Santa Catarina. Para quem que ele entrega o cartão de visita dele? Zacarias, meu cartão de visita eu entrego para você, meu Para parceiro de longa data, né? Nós estamos juntos há mais de 10 anos. Tem gente mais importante do seu lado aí, não pode parar com isso. Tem. Vamos entregar para sua mãe que faz bolinho de chuva, pelo amor de Deus. Não, minha mãe, um beijo, já estou chegando lá para ela, meu pai também, meus irmãos extraordinários, minha filha está aqui passando as férias comigo, agora é o contrário, né? Então essa moça que eu vi com você é sua filha. É minha filha, Você tinha comentado em Campinas, pô, bonita ela, hein? Parabéns, pô. Muito bonita, Alice. Eu posto foto com ela e o pessoal acha que é minha namorada. Eu falei, não é minha filha. Isso aí não é paradigma, né? Porque hoje o cara mais velho tá com mulher mais nova, hoje, pelo amor de Deus. Então, assim, a Alice é uma pessoa extraordinária, minha filha. Então, assim, a essas pessoas, meu amor, minha dedicação, a minha família, eu sou muito grato a eles por todos os princípios, o amor, o carinho e tudo que me excederam. Aos meus amigos extraordinários que eu tenho, aí lá em Ribeirão Preto, né? Porque tu tá nos Estados Unidos agora, mas, assim, Ribeirão Preto é a minha cidade em que a gente vai, senta na calçada, come bolinho de chuva, toma café e dá risada. Então ali eu tenho muitos amigos que eu espero estar... É só avisar quando você estiver lá, viu? Exatamente. E aí fazer o bolinho de chuva, né? Espero que chova, no dia que fica melhor. Eu vou prestigiar. Isso, você vai gostar. Você vai torcer por outras oportunidades. Mas profissionalmente eu tenho uma equipe extraordinária aqui em Santa Catarina. Alguns amigos vieram de São Paulo para ajudar nessa empreitada. Outros, 90% já estão aqui, são colegas de Santa Catarina mesmo, que estão ajudando nesse projeto que nós temos. Colaboradores, terceirizados. Esse pessoal é um pessoal extraordinário a quem eu agradeço muito. Pessoal da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, que me visitou hoje, com quem nós vamos trabalhar muito. Mas meu cartão de visita vai para você, viu? Puta, eu fico lisonjeado. Para mim é um grande prestígio. Eu te agradeço, Edson. Inclusive, eu gostaria também de agradecer os apoiadores do programa, que já faz algum tempo. Inclusive, eu quero agradecer também o Cleiton Cambuim, que dá estrutura. Nós temos um podcast aqui na Flórida, e também o Martonho Pinto, que também montou estrutura para o nosso pessoal, para que a gente se hospedasse e tal. O Martonho é um grande administrador de imóvel, de construção civil, um cara que está... E conhece o nosso programa já há décadas, entendeu? O cartão de visita está fazendo quase... Quando eu falo décadas, até estou exagerando, mas está fazendo quase 20 anos já. Record News, Rádio Record, imagina. Tati já está há alguns anos, então eu que quero agradecer. Edson, sinta-se abraçado, meu amigo. Boa sorte aí, viu? E divirta-se. Quando você vai à operação, você vai com o cabelo solto ou você amarra ele? Não, eu já não vou mais nas operações, né? Mas... o superintendente não vai, né? Mas assim... Só acompanha de perto. Mas eu já tenho que ir de cabelo solto hoje, né? Eu ia te dar entrevista de cabelo preso, mas eu sabia que você ia ficar chateado. Eu falei, não, pô, e o cabelo? Você tem que pôr o cabelo, pelo amor de Deus. Era bullying com o seu programa. Não, eu acho que o comportamento no comportamento se diz que as coisas se repetem e que a gente tem que quebrar paradigma. E isso aí acaba, de uma maneira ou outra, estimulando algumas pessoas para que comecem a enxergar de uma outra forma. Então, obrigado, viu? Boa sorte aí. E a gente vai se falando, e obrigado por ceder o seu tempo aí, no horário da noite, aí, para
para mim para o programa foi um grande prestígio, tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigado, Zacarias. Um abraço e a todo o pessoal que nos acompanhou na entrevista aí também. Um abraço a todos. É verdade. Muito obrigado para vocês todos aí. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News.